triste. Eu tô cansada de ficar aqui em casa. Toda a parte da herança. E o filho foi, muito alegre, se divertir lá fora. E aí o filho ficou muito feliz e ele realmente foi fazer aquilo que era para ele fazer, que assistia o desejo do coração dele lá fora. E quando ele foi, e o pai, claro, respeitou a vontade do filho, e o filho gastou tudo que ele tinha. Gastou tudo que ele tinha, lá no mundão, que ele queria conhecer, que queria se divertir. Enquanto ele tinha o dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha as coisas, as pessoas estavam próximas dele. De repente, acabou o dinheiro dele. De repente, acabou tudo. De repente, acabou tudo. E aí, ele sentiu, aí um dia, ele resolveu, ele estava com muita fome. Como o dinheiro dele tinha acabado, ele não tinha mais nada. E aí, ele resolveu ir numa fazenda mais próxima que tinha. E aí, ele resolveu pedir um emprego. Senhora, a senhora não tem um emprego para mim? Eu estou com muita fome. Peraí um pouco, deixa eu só pensar. Tem uma coisa ali para te fazer. Para você dar comida para os meus porcos. Segure direito. Bora, segura aqui, ó. Tá pesado. Bora, dá direito para os meus porcos as comidas, por favor. E aí, o filho foi, E aí ele começou a dar comida para os porcos. Só que ele estava com muita fome, muita fome. E ele sentiu desejo de comer aquela comida que ele estava dando para os porcos, Aí, de repente, ele se lembrou, ele se tocou. Peraí, e meu pai? Meu pai fica na casa dele. Ele é muito rico. Os empregados dele comem melhor que eu. Aí ele se levantou e foi. E aí ele foi, em busca da casa do pai dele. E o pai dele, procurando a beira do caminho, de repente ele avistou o filho dele e foi muito alegre e abraçou o filho dele. E o filho dele, arrependido, falou para o pai dele: Pai, me perdoa, me trate como os seus empregados. O pai, perdoou o filho, e levou o filho para dentro da casa. E aí ele pediu que matassem o boi mais gordo, vestiu uma nova roupa nele, colocou um anel no dedo dele, Então eles se alegraram, fizeram uma festa muito linda, uma festa muito bonita, E aí, de repente, olha só, quem é que vem chegando do trabalho nessa hora? Quem será? Quem, criança? O irmão mais velho. O filho mais velho. De repente ele chega, e ele escuta aquele barulho. E aí, ele escuta aquele barulho.
papai vai estar fazendo a festa, vai na casa. Então, ele falou que o pai dele estava fazendo uma festa, né? E o filho dele tinha voltado para casa. E aí, de repente, né, ele fica chateado, não quer entrar e fica muito chateado. Ele fica chateado, não quer entrar dentro de casa e tudo mais. E aí ele vai lá e ele vai chamar o pai, né? Jesus está fora. Ele falou para o pai dele, que o empregado falou para o pai, né, que o filho dele estava lá fora, não estava querendo entrar. Não estava querendo entrar, né? E aí foi quando ele foi lá com o filho dele, né, para que o filho dele entendesse a situação que estava acontecendo. Né? E aí, a partir desse momento, né, o pai fala para o filho, né, que ele já está, o filho, na verdade, fala para o pai, né, que ele está muito chateado, porque ele todo o tempo estava ali, na casa. Pai, todo dia eu trabalho e nunca me deram também uma festa. Mas meu filho, o seu irmão estava perdido. Ele voltou para casa, né, e assim, né, eles se alegraram e... Então, amados, essa é uma história que fala sobre o filho arrependido, né? Então, a partir desse momento em que nós, né, na condição de filho, né, nós, mesmo que a gente por alguma situação, mas o Senhor, né, representado pelo Pai aqui, que o Danilo interpretou, né, o Senhor, Ele nos perdoa, mesmo que às vezes a gente sinta desejo de fazer, né, algo que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, que Ele é o nosso Pai, Ele vai estar sempre de braços abertos esperando, né? Algo que é bastante interessante nessa historinha, né? O filho fez o que era errado, ele fez o que não era para ele fazer, né? Só que quando ele fez, o pai respeitou a vontade dele, ele lá fora, já que ele queria ir, ele foi, né? Então, a partir desse momento, com o coração muito entristecido, mas ele deixou o filho ir. Então, a partir desse momento, o filho, depois de gastar tudo, ele se arrependeu de verdade. E como o arrependimento dele foi verdadeiro, né? O pai fez uma festa. Da mesma forma, é o Senhor, quando nós arrependemos de todo o nosso coração, né? E a palavra de Deus, a nossa lição hoje, ela nos ensina, né, o perdão, que nós temos que perdoar. Mesmo ainda que a gente sinta, assim como o irmão mais velho se sentiu, né? Com ciúmes, né? Ciúmes porque o outro tinha, né? Por mais que tivesse voltado para casa, mas o que ele fez, ele não gostou, ele ficou muito chateado, né? Mas às vezes a gente se coloca na condição do filho mais novo e às vezes até na condição do filho mais velho, né? Às vezes a gente fica com ciúme, mesmo dentro de casa, tendo tudo, mas às vezes a gente sente ciúmes. E o Senhor, Ele quer o nosso crescimento, Ele não quer que a gente tenha ciúmes, né? Os ciúmes, ele não é do Senhor, né? Então que a gente possamos aprender com essa lição, que Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, desde que nós, né, nos voltamos nosso coração para o Senhor. Amém, crianças? Amém. Então vamos agradecer? Soldadinho de Cristo agradece a oportunidade em nome de